Olá, estudante! Você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Como você pode ver, o edital para a prova de recenseador do IBGE é um pouco extenso. Então, se inscreva no nosso canal que vou trazer a aula, vamos trazer todos os assuntos desse edital de português para o cargo de recenseador. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então vocês podem ver, o edital é um pouco extenso, o Sebrasp sempre cobra muitos assuntos nas suas provas. Mas você, com muita dedicação, você consegue estudar todo o edital e se preparar para gabaritar a prova de língua portuguesa. Para a primeira questão, nós temos um texto. Então, se deparou com o texto, uma questão recente de nível fundamental do último ano. Você pode identificar o que pede a questão. Quando vem a questão com as alternativas menores, fica fácil de você compreender. Aí você já vai ler o texto sabendo o que pede aquela questão. Acerca dos tipos textuais, é correto afirmar que no texto. Então, quando se fala tipo textual, é bom você compreender a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais. Quando se fala em gênero textual, por exemplo, é uma crônica, é um artigo, é uma resenha, é um e-mail, é uma carta, é um cartoon, por exemplo, é uma charge. Esses são os gêneros textuais. Agora, quando se fala em tipo textual, tipologia textual, é um texto que é argumentativo, descritivo, é um texto injuntivo, um texto narrativo. Então, você precisa de compreender qual que é o objetivo daquele texto. A mensagem que ele quer passar ali estará dentro do tipo textual. Então é muito interessante você compreender isso. Falou em tipologia textual, são as características do texto. Como esse texto se apresenta? Qual que é o objetivo desse texto? É trazer uma informação? É fazer uma narração? Contar uma história, por exemplo? É descrever alguma coisa? Aí, se é um texto descritivo, ele vai descrever de forma minuciosa. Seria você pegar, por exemplo, uma casa e falar: essa casa possui tantos cômodos, ela é amarela, ela é alta, ela é baixa, aí sim você está descrevendo. Então, qual é a tipologia que predomina? Porque é interessante você observar também que as bancas colocam predomina, porque em um mesmo texto você pode encontrar mais de uma tipologia, mas aquela que mais predomina é qual? Então, vamos voltar aqui ao texto para vermos. Então, aqui o texto fala: no século XXI, eu acredito que a missão da ONU será definida por uma consciência nova e mais profunda da santidade e da dignidade de cada vida humana, independentemente de raça ou religião. Isso irá requerer que levemos o nosso olhar para além da estrutura dos estados ou da simples superfície de nações ou comunidades. Devemos enfocar como nunca, olha aqui. Então aqui você já observa que tem o quê? Um argumento, uma opinião do autor, não é isso? Lá do Kofi Annan. Então, interessante você identificar também a fonte do texto. Devemos enfocar como nunca a melhoria das condições de vida de homens e mulheres individualmente que dão ao Estado, à nação, a sua riqueza e o seu caráter. Então, quando o texto traz ali uma opinião, que ele traz argumentos, então nós vamos ver lá nas alternativas, nós temos argumentação, descrição. Este texto ele está trazendo instrução, ele está falando alguma coisa, faça desse jeito ou daquele. Voltando ao texto aqui, você percebe que não. Então esse texto injuntivo ou que traga uma instrução, uma prescrição também, prescrição, por exemplo, nos remete a uma prescrição médica. Tome o remédio de 3 em 3 horas. Também não. Aí você vai compreender. Será que ele traz argumento, opinião do autor? Ele descreve um fato ou ele narra uma história? Você consegue observar aqui no texto também que não há narração. Narração você vai contar uma história apresentando as personagens, o lugar, seguindo a ordem cronológica ali. No último mês, João conheceu Maria. Uma semana depois, isso sim é uma narração. Algo que você não consegue detectar aqui. Então, já descartamos. Este texto predomina a argumentação ou a descrição? Falei ainda há pouco que um texto descritivo é aquele que vai descrever de forma minuciosa um acontecimento ou uma coisa, por exemplo. Você também não consegue identificar aqui.
Então já podemos descartar também a descrição. Então, um texto argumentativo é aquele que vai trazer a opinião de quem escreve e vai também apresentar alguns argumentos. Olha aqui, por exemplo, a lição do século passado nos fez entender que ameaçar ou atropelar a dignidade do indivíduo, como naqueles países onde o cidadão não desfruta do direito básico de escolher o seu governo ou do direito de o escolher regularmente, resultou em conflitos. Então, aqui ele traz uma informação, ele já traz aqui alguns argumentos, alguns dados, não em números especificamente, mas você consegue compreender o quê? Que aqui já tem algo, isso já aconteceu antes e traz um resultado, que isso resultou em conflitos, perdas de civis inocentes, vidas abreviadas e comunidades destruídas. Então você vai observar. E geralmente no último parágrafo virá também uma opinião. Então o texto argumentativo ele traz, ele descreve ali aquela situação e depois ele traz argumentos e também a opinião daquele que escreve, ok? Então fique muito atento. Então aqui nós temos um texto argumentativo, como já disse anteriormente, traz argumentos, traz também a opinião. Vai resolver, comece por aquelas que você tem certeza que não são. Tem uma instrução, uma prescrição, narração? Não. Então ficaria a dúvida entre argumentação e descrição. Descrição é para descrever de forma muito minuciosa, contando todos os detalhes. Tudo nos mínimos detalhes, isso sim é uma descrição. Para o mesmo texto, de acordo com o texto, vamos ver aqui, cabe exclusivamente ao Estado prover a cada cidadão a segurança necessária para ele viver em sociedade. Fique atento. Quando aparecerem palavras, por exemplo, exclusivamente, apenas, somente, nunca, fique atento. Geralmente não é a alternativa correta, porque dificilmente vai ter uma situação que somente ou nunca vai acontecer que as bancas trazem. Então fique atento. Mas vamos voltar ao texto. Somente o Estado deve prover a cada cidadão a segurança necessária para ele viver em sociedade? Só o Estado? Aqui está falando de segurança. Então vamos ver aqui. Neste novo século, devemos começar pela compreensão de que a paz pertence não somente aos Estados, olha aqui, a paz não pertence somente aos Estados ou povos, mas também a cada um e a todos os membros. Então, é muito interessante você grifar na hora da sua prova, pode grifar mesmo a prova, não tem problema. Mas também a cada um e a todos os membros dessas comunidades. Então, a paz pertence somente ao Estado e esta paz ela vai levar o quê? A segurança aqui. Devemos buscar a paz, acima de tudo, pelo fato de ser a condição para que cada membro da família humana possa levar uma vida de dignidade e segurança. Então, por meio da paz, você vai levar uma vida digna e segurança. Se a paz não é dever só do Estado, aí vem a alternativa que fala que cabe exclusivamente ao Estado prover a cada cidadão a segurança necessária para ele viver em sociedade. Não. Então, como fala aqui no parágrafo, essa obrigação pertence também a todos nós, a cada cidadão. Então, não pertence somente aos Estados ou povos, mas também a cada um e a todos os cidadãos, membros dessas comunidades. E se você já tem hábito de ler, acompanhar as informações, você vai compreender que não é somente o Estado que tem esse dever, que somente a ele que cabe prover a cada cidadão segurança e a paz, não. Todos nós temos nossas obrigações, são os direitos e deveres, né? Em um Estado democrático, as preferências do povo devem ser ignoradas. Aí você vem aqui e vai se lembrar o que é democracia, não é aquele poder que vem do povo, é a força que o povo tem, a participação do povo, não é um país democrático, não é onde o povo participa. Por exemplo, o povo elege os seus governantes. Então, em um Estado democrático, essas preferências devem ser ignoradas? Não. Isso não é democracia. Democracia é a participação do povo, nem precisou de voltar ao texto. É dispensável o envolvimento do cidadão nos assuntos públicos, então não precisamos de participar, somente cabe ao Estado? Não. Se você voltar ao texto, você vai encontrar. Tem informações que você consegue detectar pelo seu conhecimento. Agora, cabe você ter muita atenção para que você não
traga essas informações que você já tem, mas que não estão no texto. Então você precisa verificar, principalmente quando falar de acordo com o último parágrafo, de acordo com a passagem e tal. Você tem que considerar aquela parte, não importa os seus conhecimentos, tem que ser aquilo que está descrito no texto. Deve-se buscar garantir a participação de cada indivíduo e da sociedade nas decisões políticas, certinho. Então, todos nós temos de participar. Olha aqui, ao final, por exemplo. As pessoas de todas as culturas prezam por sua liberdade de escolha e sentem a necessidade de ter direito de voz. Olha aqui. As pessoas têm a necessidade de ter direito de voz nas decisões que afetam suas vidas. Então, todos devem participar. Olha aqui em cima, falando da paz, que não pertence somente aos estados ou povos, mas também a cada um e a todos os cidadãos dessas comunidades. Então, não é somente o Estado. A soberania, o que é soberania? É quando vem lá de soberano, que é o poder, aquele autoritário, por exemplo. A soberania dos Estados não mais deverá ser utilizada como escudo contra grandes violações aos direitos humanos. Então, você vai compreender o quê? Que para que haja uma participação, que as pessoas devem de fato participar para que existam dias melhores e também para que nossos direitos sejam garantidos. Então, deve-se buscar garantir a participação de cada indivíduo e da sociedade em geral nas decisões políticas. Isso daqui nos remete a quê? A democracia, não é isso? A participação de todos nós nas decisões políticas. É dever da ONU observe, é obrigação da ONU manter a paz e a segurança das pessoas em todos os países do mundo. A ONU tem que fazer isso? Vamos ver aqui o que fala. No século XXI, eu acredito que a missão da ONU será defendida por uma consciência nova e mais profunda da santidade e da dignidade de cada vida humana, independentemente de raça ou religião. Isso irá requerer que levemos o nosso olhar para além da estrutura dos estados ou da simples superfície de nações ou comunidades. Então, quando fala aqui que é dever dela manter a paz, não é dever. Ela pode contribuir para que todas as pessoas vivam em uma situação de paz, mas o que você pode observar aqui também é dever nosso, é dever das nações contribuir para que a paz e a segurança façam parte da vida de todos, em todos os países do mundo. Agora, só ela vai fazer isso? É dever dela? Não. E lá no texto também não traz essa informação. Quando fala da ONU, fala em outra situação, não especificamente sobre ela manter a paz e a segurança das pessoas, tá bom? Ainda sobre o mesmo texto, conforme o texto, a paz é um estado de espírito. Aí o examinador já vem aqui e coloca. Aí você vai falar assim, mas o meu estado de espírito hoje eu estou de paz. A paz é um estado de espírito. Não importa o que você pensa, você tem que analisar o que fala no texto. Quando fala da paz aqui, devemos começar pela compreensão de que a paz pertence não somente aos estados ou povos, mas também a cada um e a todos os membros dessas comunidades. Então aqui, quando fala da paz, vamos voltar aqui, lá está falando que ela é um estado de espírito? Não. Vamos ver aqui, ela induz é a mesma coisa que leva, que faz com que existam conflitos entre os povos, ela gera conflitos entre os povos? Não, isso aí sim seria uma guerra, né? Vamos escrever aqui, gera, que induz você, quando você pegar a sua prova, você pode colocar o significado da palavra que na hora de você ler, você otimiza seu tempo e já compreende com mais facilidade. Gera conflitos entre os povos? Não, a paz não é isso. Deve submeter-se à soberania de um estado ou de uma nação? Não, de jeito nenhum. Olha aqui, a soberania, olha aqui, pela compreensão de que a paz não pertence somente aos estados ou povos, mas também a cada um e a todos os membros da comunidade. Aí fala aqui de soberania. A soberania não mais deverá ser utilizada como escudo. Então, quando a alternativa fala que ela deve submeter-se à soberania de um estado ou de uma nação, também não. Essa paz, ela pertence
a cada um e a todos os membros das comunidades. Ela não tem que estar submetida à soberania de um Estado ou nação. Deve ser uma preocupação exclusiva dos governantes. Só os governantes se preocupam com a paz? De jeito nenhum. Então, essa paz é o quê? Ela pertence a todos os membros de um Estado ou de uma nação. Olha a resposta aqui. Ela não deve pertencer somente aos Estados, mas também a cada um e a todos os membros dessas comunidades. Então, é interessante você compreender que ela pertence a todos nós. É dever de todos nós promovermos a paz, todos nós cidadãos. Bateu uma dúvida, cidadãos ou cidadões, que pega muita gente. O plural de cidadão é cidadãos, tá bom? Não erre mais, cidadãos, não tem cidadãos, ok? O sujeito elíptico das formas verbais levemos e devemos corresponde a... Aí aparece essa palavra que de repente você que não está habituado com o mundo dos concursos, que está em fazer um concurso pela primeira vez, tem muito tempo que não faz um concurso, aparece uma palavra assim. Mas o que é elíptico? De repente você não se lembra, mas aí vamos tentar compreender de forma prática. O sujeito das formas verbais levemos e devemos corresponde a quê? Aí você vê as alternativas, basta você compreender. O sujeito é aquele que pratica a ação do verbo, não é isso? Então eu falo eu devemos, você devemos, eles devemos, nós devemos, nós levemos, nós devemos. Ok. Alternativa D está correta. Chegamos à resposta sem muito sofrimento. Então, quando fala em sujeito elíptico, é o mesmo que sujeito oculto ou desinencial. Elíptico vem de elipse, que é aquilo que está de forma implícita. Então, quando fala lá, por exemplo, devemos, aí você vai compreender o quê? Então, é um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Desinencial vem da desinência, que é a terminação do verbo. Sempre que ele termina aqui, ó, nós, já sabemos que o sujeito é nós. Então, falou em sujeito elíptico, é aquele que não aparece na frase, mas você consegue identificá-lo. Então, não tem jeito. Estudamos. Para quem pratica essa ação? Somente nós. Então, fala assim, estudamos todos os dias. Vamos colocar aqui, estudamos muito, simplificamos. Então, você vai compreender, não apareceu, mas o único sujeito que pode ser usado para essa flexão do verbo é nós. Então, esse daqui é o sujeito elíptico, ou oculto, ou desinencial. Os tipos de sujeito tem também o sujeito simples, Maria estuda. Ok, então aqui o sujeito simples é aquele de um núcleo só. Maria e sua filha estuda ou estudam? Estudam, não é isso? Aqui já é concordância verbal. Então, o sujeito composto, o verbo vai para o plural, que nós temos dois núcleos, né? Maria e sua filha, que é o núcleo do sujeito, filho. Então, aqui já nós temos um sujeito composto. Temos também o sujeito oculto ou desinencial e temos também o sujeito indeterminado, por exemplo. Mataram o especialista, por exemplo. Mataram o especialista. Neste caso aqui, você vai ver que é um sujeito indeterminado. Quem praticou esta ação? Não consigo identificar. Então, aí você vê, é um sujeito indeterminado, tá bom? E pode ser, por exemplo, não se trata de palavras. Aqui você já vai identificar também um sujeito indeterminado, que ele é composto por um verbo transitivo indireto mais o si, que é o índice de indeterminação do sujeito. Por isso, nós temos um sujeito indeterminado. E também existe a oração sem sujeito. Por exemplo, há muitas espécies de animais. Há muitas espécies. Então, aqui você vai ver, substituiu por existe pelo verbo existir, nós temos uma oração sem sujeito. Existem muitas espécies. Então, bem simples, mas tipo de sujeito, Sebrasp gosta muito de cobrar e é uma questão que você não pode errar. Há outras situações também para a oração sem sujeito. O verbo fazer
indicando o tempo passado, o fenômeno da natureza, os verbos relacionados a fenômeno da natureza também. Isso daí é também oração sem sujeito. Então, aquela oração, como já é autoexplicativo, ela não tem sujeito. Mas uma questão fácil, não precisou de sofrer com a palavra elíptica. Tenta compreender pelas alternativas e chegar à resposta correta. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita do seguinte trecho do texto. Então, nós temos o trecho aqui, que dão ao Estado ou à nação a sua riqueza e o seu caráter. Nós vamos escolher a opção que apresenta proposta que preserva a correção. Então, observe, já grife na hora da sua prova. Então, a correção gramatical e também você tem que manter o sentido original do texto. Então, aqui está falando, olha a passagem. Devemos enfocar, como nunca, a melhoria das condições de vida de homens e mulheres, individualmente, que dão ao Estado ou à nação a sua riqueza e o seu caráter. Então, você vai compreender. Quando fala aqui, desses homens e mulheres, eles dão ao Estado ou à nação a sua riqueza e o seu caráter. Compreenda primeiro o enunciado, sempre falo. Não tem como você chegar a algum lugar se você não sabe para que lugar está indo. Então é interessante você compreender. Quando fala aqui que esses homens e mulheres dão ao Estado ou à nação a sua riqueza e seu caráter, está em qual sentido? Vamos ver? Que permitem ao Estado ou à nação a sua riqueza e seu caráter? Então vamos ver. Eles dão ao Estado ou à nação a sua riqueza e o seu caráter. Então aqui vai ser o quê? Que eles fornecem, que eles ofertam. Vamos colocar aqui. Fornecem. Será que eu poderia falar que eles ofertam também? Poderia, né? Que eles ofertam. E uma mais correta ainda, o que eles proporcionam. É interessante você anotar esses significados que você compreende o enunciado para buscar a resposta. Então, os homens e mulheres que proporcionam ao Estado ou à nação a sua riqueza. Nós temos que manter a correção gramatical e os sentidos. Eu poderia falar dos homens e mulheres que permitem ao Estado ou à nação a sua riqueza e caráter. Não, eles permitem não. Eles não estão permitindo, eles estão ofertando, eles estão proporcionando, ok? Homens e mulheres que dão sua riqueza e caráter ao Estado ou nação. É interessante você compreender que dão ao Estado ou nação a sua riqueza e o seu caráter. Essa riqueza e caráter aqui é dos homens e das mulheres ou do Estado ou a nação? Então, esta parte aqui está relacionada o quê? Ao Estado ou nação. Então, que dão ao Estado ou nação a sua riqueza e não aos homens e mulheres. E a alternativa B, ela traz o quê? Que os homens e mulheres que dão sua riqueza e caráter ao Estado ou nação. Não. Esses homens e mulheres dão ao Estado ou à nação a riqueza e o seu caráter. A riqueza e o caráter do Estado ou à nação. E não dos homens. Então, aqui inverteu. Dos homens e mulheres que fornecem ao Estado ou à nação a sua riqueza, assim como o seu caráter. Será que esta alternativa está correta? Sim, os homens e mulheres que ofertam, que proporcionam ao Estado ou à nação a sua riqueza, assim como é a mesma coisa de e, assim como eu poderia substituir por e. Então, lá em cima fala que dão ao Estado ou à nação a sua riqueza e o seu caráter, que proporcionam ao Estado ou à nação a sua riqueza e o seu caráter. Certinho aqui, então, a alternativa C. Está correta porque não alterou o sentido e a correção gramatical ficou. Você viu que na letra B alterou o sentido, é uma questão um pouco mais puxada. Então, é muito interessante você compreender aqui o que diz o enunciado para responder a questão. Eles presenteiam o Estado ou a nação com sua riqueza e o caráter? Não. Quando fala que você está dando aqui, não é no sentido de presentear, deu um presente, presenteou, ok? Que oferece ao Estado ou à nação sua riqueza e o seu caráter? Também não. Eles não estão oferecendo, eles estão proporcionando ao Estado ou à nação a sua riqueza e o seu caráter. Então, fique muito atento e procure aquela que se aproxima mais do que foi estabelecido no enunciado, tá bom? A correção gramatical e a coerência, você deve observar esses dois pontos, precisa de estar
correto, de acordo com a norma culta, e também manter a mesma coerência do texto. Seriam mantidas se a palavra tangível e agora. Tangível, o que quer dizer? Olha aqui. Tangível. A paz deve ser real e tangível no dia a dia de cada indivíduo que dela necessite. Podemos substituir a palavra tangível por qual outra? Então, se ela fosse substituída por, neste caso aqui, está contemplando sinônimo. Sinônimo é quando você vai substituir uma palavra por outra de significado igual ou semelhante ou aproximado dentro daquele contexto. Então, quando fala lá, a paz deve ser real e tangível, a paz deve ser real e palpável, sim. Intocável, você observa que essa terminação vel aqui, ó, ela indica o quê? Aquilo que pode fazer. Por exemplo, ele é tocável, então aqui pode tocar, intocável, que não pode tocar. Então você vai observar. Palpável, aqui nós temos também o prefixo in. Esse prefixo in é o prefixo que indica uma negação. Se lá está falando que ela é palpável, então já posso descartar essas duas alternativas. Por quê? Porque elas aqui estão com o prefixo de negação. Agora, muito cuidado aqui, é mais complexa essa questão, porque é difícil de você encontrar aqui uma que equivalha. Vá eliminando aquelas que você tem certeza que não são. Quando fala lá, por exemplo, a paz deve ser real e palpável, vamos deixar aqui por enquanto. A paz pode ser real, deve ser real e atacável, você vai atacar? Também não. A paz deve ser real e abstrata? Também não. Então, a alternativa correta aqui é palpável. Vamos substituir? A paz deve ser real e palpável no dia de cada indivíduo que dela necessite. Então, quando fala esse palpável aqui, indica o quê? Que eles devem estar presentes, que as pessoas tenham acesso à paz. Então, essa situação é palpável, aquilo que as pessoas convivem, que as pessoas conseguem ter no seu dia a dia. Um pouquinho mais puxado, mas eliminando as alternativas, você consegue chegar à correta. Ainda sobre o mesmo texto, no terceiro parágrafo, o termo o, em o escolher, refere-se a. Então, vamos ver aqui, já deixei marcado para ficar fácil. O direito básico de escolher o seu governo ou do direito de o escolher. E esse o aqui, ele se refere a quê? Não é isso que pede a questão? O em o escolher refere-se a. Primeiro vamos compreender aqui. Não desfruta do direito básico de escolher o seu governo ou do direito de o escolher regularmente. Esse o se refere a quê? Então é muito interessante você compreender. Isso daqui é coesão textual. Para você evitar ficar repetindo as palavras, aí você vem e utiliza, que seja um pronome. Neste caso aqui, um pronome oblíquo átono, você pode usar um pronome relativo também, um pronome demonstrativo, esse ou aquele. Então, isso é justamente para que o texto fique mais agradável e evite essas repetições. Então, tem o direito básico de escolher o seu governo ou do direito de o escolher. Então, escolher aqui, você vem, identifica o verbo, vai escolher, aí você vai falar quem. Aí vai ser justamente o quê? O seu governo. Então, esse o veio para evitar a repetição, senão ficaria assim, ó. Desfrute do direito básico de escolher o seu governo ou do direito de escolher o seu governo regularmente. Então, ficaria cansativo, ficaria repetitivo. Aí você vem e utiliza esse pronome oblíquo átono o. Esse o aqui, ele é o mesmo que ele, só que ele você usa quando exercer a função do sujeito. Sempre for complemento, você vai usar o quê? Os pronomes oblíquos átonos, né? O, a, pode ser lhe, pode ser lhes, pode ser o me, te, se, nos, vos. Então é interessante você compreender isso daqui. Então, este o aqui, ele se refere a quê? Ao seu governo. Aí você vai substituir. Basta fazer isso. O direito básico de escolher o seu governo ou do direito de escolher o seu governo regularmente, ok? Então, voltando à questão, ele está relacionado ao seu governo. Então, a alternativa é. Basta você fazer a substituição e ver. Este o, ele, neste caso aqui, ele se refere a quê?
ao seu governo, justamente para evitar a repetição. No texto, a expressão deita fora significa o mesmo que. Então, vamos ver aqui o que fala o texto. O resto é tristeza. A tristeza a gente respeita e deita fora. A tristeza a gente respeita e na primeira oportunidade deita fora. E agora, hein? No texto, a expressão significa o mesmo que. Vamos substituir. Outra coisa, Sebrasp gosta muito desse tipo de questão, dessa substituição de palavras, trechos, parágrafos. Está presente no edital, inclusive, para este concurso do IBGE. Então, quando fala lá, eu poderia usar dorme fora, a tristeza a gente respeita e dorme fora? Não. Dormir fora, o que tem a ver com esse deita fora? A tristeza a gente respeita e recosta fora, então você vai recostar. Porque aqui você vai observar que usou, isso daqui está no sentido figurado. Quando você estuda lá o ensino fundamental, você estuda sentido conotativo e denotativo. Então, aqui está no sentido conotativo. A tristeza a gente respeita e deita fora. O que é esse sentido figurado? Quando você dá um novo significado para aquela palavra dentro do contexto. Aí você tem que ficar esperto porque é uma questão de nível fundamental. Então, às vezes você acha que seria muito difícil cobrar esse significado do verbo deitar de uma maneira diferente. Deitar é o quê? Quando você deita, por exemplo, na rede, deita na cama, deita para dormir. Então, é interessante você compreender que este verbo foi usado no seu sentido figurado. Então, não é aquele deitar de deitar na cama, deitar na rede. Ele deu um novo significado. Isso é o sentido figurado, quando você dá um novo significado para aquela palavra dentro de um contexto. A tristeza a gente respeita e deita fora. Então, eu poderia falar dormir, recostar, também não, repousar, também não. Então, a alternativa correta é essa. Vamos ver? A tristeza a gente respeita e joga fora. A tristeza a gente respeita e na primeira oportunidade joga fora, deita fora, joga fora. Isso é sentido figurado. Ele deu um novo significado para o verbo deitar, que significa jogar. Muito interessante essa questão. Abre o leque para esta parte de sentido figurado, sentido próprio ou sentido denotativo e conotativo. E na sua prova, provavelmente terá uma questão desse assunto. Sentido figurado ou próprio é quando você usa a palavra no sentido específico dela. Se fosse lá, Maria deitou para dormir. Aí sim, aí naquele caso lá poderia ser recostar, poderia ser o que? Repousar, aí sim. Mas nesse contexto aqui não, você vê. Tenta substituir também. A tristeza a gente respeita e dorme fora, recosta fora, a tristeza a gente respeita e joga fora, olha aí, certíssimo. Nem precisa de tanto pensamento, gastar tanto tempo para resolver essa questão. Nesse texto, o autor revela ter aprendido nas últimas décadas que... Então, você já grifa o que ele revela ter aprendido nas últimas décadas. Vamos ver? O que eu aprendi ao longo dessas décadas é que todos precisam despertar. Porque se durante um tempo, vá grifando mesmo e já compreendendo, é um texto pequeno, ótimo. Se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, então por algum tempo eram os povos indígenas que estavam ameaçados de ruptura ou da extinção do sentido de nossas vidas. Vá compreendendo por partes. Até aqui está falando o quê? Durante um período, eram os povos indígenas que estavam ameaçados de extinção. Hoje, aí você já vai... Outra parte. Parte 2. Hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. Está perto da Terra não suportar a nossa demanda. Então, vamos compreender? Antes, eram os povos indígenas que estavam ameaçados de extinção. Hoje, estamos todos nós diante do risco de a Terra não suportar a nossa demanda. Nesse texto, o autor revela ter aprendido nas últimas décadas que descobriu o sentido de nossas vidas? Não. Pequeno texto não tem que ficar buscando coisas que não estão nele. Revela que nas últimas décadas a nossa demanda é urgente. Quando falo urgente aqui, hoje estamos todos diante do risco, da iminência de a Terra não suportar. Também não. Ele aprendeu nas últimas décadas que
A Terra está em processo de extinção. Essa Terra aqui está em processo de extinção. Antes eram os povos indígenas. Só que hoje, todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. Então, a Terra que está em processo de extinção? Não. Aqui está falando qual é o risco de a Terra não suportar a nossa demanda. Então, fique atento. Não tem nada de terra em extinção, não. Os povos indígenas estão ameaçados? Antigamente, ao longo dessas décadas, sim, eles estavam ameaçados de extinção. Agora, eles estão ainda, somente eles? Não. Olha para vocês verem que o examinador é um pouco capcioso. Se você não tiver atenção e não tiver hábito de resolver as questões, você já vai marcando ou a alternativa C ou a alternativa D, mas nenhuma delas é a correta. Os seres humanos, em geral, devem ter consciência ambiental? Sim, olha o que fala aqui. Hoje estamos todos quem? Os seres humanos. Então, todos nós, os seres humanos, diante do risco de a Terra não suportar a nossa demanda. Então, se todos nós não tivermos consciência ambiental, a Terra não vai suportar a nossa demanda. Então, precisamos de cuidar melhor do meio ambiente para que ela suporte. Então, a alternativa E está correta. Nas últimas décadas, o autor revela ter aprendido nas últimas décadas que os seres humanos, em geral, devem ter consciência ambiental. Então, nós precisamos de ter essa consciência para que a Terra suporte as nossas demandas. Não é isso? Senão, daqui a pouco não haverá alimentação, não haverá também, a Terra não suportará, não dará conta de atender todas as nossas necessidades, tá bom? Um texto menor, mas que requer muita atenção. Assinale a opção que apresenta a frase correta do ponto de vista gramatical e ortográfico. Então, nós temos que observar a ortografia e também a gramática. Há pessoas no mundo. Você encontrou por exemplo, houve, havia. A primeira coisa que você vai fazer é substituir por existir. Então, vamos ver? Dá para substituir pelo verbo existir? Há pessoas no mundo. Então, falaria o quê? Existem pessoas no mundo. Ok, então, substitui pelo existir. Ele é um verbo impessoal. O que quer dizer isso? Ele não vai para o plural. Ele é sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, onde ele estiver no plural, você descarta. Hão pessoas? Não. Verbo haver no sentido de existir, ele não vai para o plural. Vai eliminando. Então, agora vamos ver. Tem ortografia e tem também concordância verbal. Vamos começar por concordância verbal, o que é mais fácil. Qual que é a regra clássica da concordância verbal? Você já ouviu muito. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. O que quer dizer isso? Se o sujeito está no plural, o verbo também irá para o plural. Vamos ver. Há pessoas no mundo que precisam. Você vai lá, identifica o verbo e põe a interrogação. Aí você vai fazer a pergunta. Quem pratica o ato de precisar? Quem precisa? Pessoas. Vamos fazer aqui pela alternativa B. Então, identifica o verbo, circula o verbo, põe a interrogação. Quem é que pratica o fato, a ação de precisar? As pessoas. Pessoas, o sujeito, então, para este verbo precisar. Se o sujeito está no plural, o verbo precisa de estar no plural. Então, há pessoas que precisam. Então, aqui está correto neste caso. Então, você vai observar o quê? Que nesse contexto aqui, você vai colocar este verbo concordando com o sujeito. Então, sujeito no plural, o verbo precisa de estar no plural. Então, aqui em cima, pessoas, as pessoas precisa, as pessoas não. Então, onde o verbo estiver no singular, você já descarta. Esta daqui também eu vou descartar, porque precisar se grafa, se escreve com S. Então, já eliminamos algumas alternativas e restaram duas. Há pessoas no mundo que precisam usar óculos para enxergar. Aqui ficou faltando a forma correta que a banca trouxe, foi enxergar. Vamos escrever aqui então. Há pessoas no mundo que precisam usar óculos para enxergar.
Então aqui está correto porque o verbo concordou com o sujeito em número e pessoa. O A também está correto porque o verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. Então até aqui está correto. E agora, enxergar é com X ou CH? Se você ler bastante, você já vai se lembrar de que enxergar se grafa, se escreve com X. Então, fique atento, leia bastante, que você vai melhorar não somente a sua interpretação, mas também a escrita, que você se habitua como se escreve determinada palavra. A forma correta de escrever é o quê? Enxergar com X. Por quê? As palavras que começam na sílaba anterior com E, aí você vai usar X. Por exemplo, enxada, está vendo? Agora, a mão dele estava inchada, porque aqui você já observa que é o CH. Agora aqui eu usei enxada, por exemplo, uma outra. Enxurrada, então a sílaba anterior é em, você já sabe, você usa X depois. Então, por isso que enxergar é com X e não com CH. Então, a alternativa B de bola é a correta. Questão interessante, memorize verbo haver, terá na sua próxima prova, fique atento então. Questão de concordância verbal, identifique o verbo para que você faça a pergunta, identifique o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito composto, também verbo no plural. E também a questão da ortografia, que fica a dica para ler bastante. No texto apresentado, o autor destaca no primeiro parágrafo o forno de micro-ondas, vamos ver aqui, a comida congelada e os enlatados, principalmente porque eles são. Então, observe aqui, quando se fala em micro-ondas, fiquei com dúvida, é junto ou separado, será? Então, a regra é bem simples. Vamos lembrar aqui, por exemplo, de autoescola. Então, isso daqui é um emprego do hífen, a nova ortografia. Quando você se deparar aqui, que a palavra terminar em vogal e a da frente também com vogal, eu uso aquela regra dos opostos se atraem. Se são diferentes, eles se atraem, eles se juntam. Então, você vai observar, é autoescola, tá bom? E se forem iguais, se os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Então, terminou com a mesma vogal, você usa o hífen. Micro-ondas, então é separado mesmo. Autoescola é junto, por exemplo, porque são vogais diferentes, aí junta. Se são iguais, separa. Então, o autor destaca lá no primeiro parágrafo, vai lendo a sua prova e circulando. Primeiro parágrafo, vamos ver o que fala lá então. Forno de micro-ondas, comida congelada, enlatados e ainda geladeiras de última geração que descongelam sozinhas, acabam com odores e decoram o ambiente. Cozinha de hoje não se parece em nada com aquela de 50 anos atrás. Quando há meio século as mulheres entraram no mercado de trabalho e diminuíram o tempo que passavam em casa. A indústria teve de se aperfeiçoar para oferecer o que essa nova rotina exigia, praticidade. Então você entende o quê? Que surgiram fornos de micro-ondas, comidas congeladas, enlatados, geladeiras de última geração, que essa cozinha de hoje não se parece nada com aquela de 50 anos atrás. Por quê? As mulheres entraram no mercado de trabalho, com isso elas tiveram que otimizar, diminuir o tempo que passavam em casa. Então a indústria fez o quê? Ela teve que se acostumar, ela teve que se aprimorar com ela teve que aprimorar esse meio de criar que sejam os eletrodomésticos, as comidas. Olha o micro-ondas, foi uma invenção justamente para quê? Para trazer essa praticidade e também otimizar o tempo, não é isso? Imagine você aí que trabalha, chegar em casa e tivesse que fazer toda a sua comida. Não, muitas vezes você só leva essa comida ao forno micro-ondas. Então, qual foi o objetivo dessas coisas? Elas vieram para quê? Para trazer praticidade para as pessoas. Então, porque eles são práticos, então micro-ondas, comida congelada, enlatados, eles são baratos? Não. Duráveis? Não. Coloridos? Não. Práticos? Olha a resposta aqui de forma bem simples. Olha, praticidade, então diminuir o tempo, preciso de algo que seja prático. De acordo com o texto, forno de micro-ondas, comida congelada, enlatados e ainda geladeiras de última geração que descongelam sozinhas têm em comum o fato de que todos eles, então quando fala aqui no texto, olha eles aqui, forno de micro-ondas, comida congelada, etc.
A cozinha de hoje não se parece em nada com aquela de 50 anos atrás, quando, há meio século, as mulheres entraram no mercado de trabalho e diminuíram o tempo que passavam em casa. Então, você vai observar, elas começaram a trabalhar e elas diminuíram esse tempo que passavam em casa. Então, elas precisavam de algo mais prático em casa e a indústria teve de se aperfeiçoar para oferecer o que essa nova rotina exigia. Era o quê? A praticidade. Então, vamos ver. Então, esses eletrodomésticos, essas comidas, têm em comum o fato de que todos eles são produtos importados. No texto não fala isso. Poupam o tempo de quem cozinha? Correto. Por quê? Quando você tem o forno de micro-ondas, ajuda muito. A comida congelada também. Os enlatados, a geladeira que descongela sozinho. Então, você não precisa de gastar seu tempo descongelando, por exemplo, essa geladeira. Hoje é tudo muito prático. Estão em todas as cozinhas brasileiras? Nem todas. No texto não fala isso. Fazem aumentar o tempo dedicado às refeições? Não, acaba otimizando esse tempo. Lá no texto fala o quê? Diminuindo, elas têm menos tempo. De acordo com as informações do texto, que continua igual ao que era há 50 anos. Então, dessas alternativas, qual vai retratar algo que continua igual? O ambiente da cozinha, voltando ao texto aqui, você vai observar que a cozinha de hoje não se parece em nada com aquela de 50 anos atrás. Não posso descartar. O mercado de trabalho continua o mesmo. Olha aqui, as mulheres entraram no mercado de trabalho. Então, o quê? E com isso diminuíram o tempo que passavam em casa. Então, você vai observar que não continua igual. A necessidade de preparar refeições, antigamente preparava e atualmente o tempo dedicado à alimentação diminuiu. Então você vai observar que as pessoas continuam preparando as refeições. Hoje ninguém prepara mais refeição, de jeito nenhum. O tempo dedicado ao preparo da alimentação continua o mesmo. Quando você faz a leitura aqui, vem falando o quê? Que nos anos 70 esse tempo era de 2 horas e hoje esse tempo é de apenas 15 minutos. Então, continuou igual? Não. Ele está o quê? Diferente, ok? Então, posso descartar também, porque pediu aqui o que continua igual ao que era há 50 anos. Assinale a opção em que a substituição do trecho sublinhado pelo pronome em negrito está correta. Então, isso daqui é o quê? Colocação pronominal. Se tem colocação pronominal, o primeiro ponto é você identificar a transitividade verbal. O que as bancas mais cobram? Se eu tenho um verbo transitivo direto, os pronomes oblíquos eu vou usar o, a e suas variações, que pode ser o quê? Os, as, lo, lá, los, las, pode ser também no, nos, na e nas. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou usar o quê? Lhe ou lhes. Então, tem questão desse tipo que é substituição pelo pronome. Primeira coisa, identifica o verbo. Eles decoram o quê? O ambiente. Eu tenho um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, eu posso usar esse complemento. Olha aqui, lo. Então, aqui eu posso usar. Então, eu deixo por enquanto. Não diz que está correto. Os cozinheiros prezam o quê? Uma cozinha bem equipada. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar o a. Verbo transitivo direto, eu posso usar o a. Então, vou deixar aqui também a alternativa B por enquanto. A decoração inspira o paladar. Ela inspira o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar o lhe? Não. Para usar o lhe, tem que ser um verbo transitivo indireto. Para você identificar se é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, o verbo transitivo direto, depois dele não vem uma preposição. Se é um verbo transitivo indireto, aí vai pedir uma preposição. Por exemplo, eu fui ao colégio. Então, aqui você já vai identificar. Eu fui. Quem vai a algum lugar. Então, aqui já veio acompanhado de preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Comprei o curso. Então, você vai observar o que? Eu comprei o que? O curso. Não tem uma preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Então, aqui eu já descarto a alternativa C porque está errado. Não conseguimos imaginar. Eu não imagino o que? Uma demora. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar o lá? Posso usar o lá. Então, eu deixo aqui por enquanto. Agora, vamos ao que pede essa questão. Tem colocação pronominal? Você precisa de compreender o que? A transitividade do verbo.
Qual que é o objetivo disso aqui? Decora um ambiente. Eu poderia falar, o ambiente é quem? Ele, não é isso? Eu poderia falar, decoram ele? Não posso. Pronomes pessoais do caso reto vão exercer a função de sujeito somente. Então, neste caso aqui, você vai compreender o quê? Quando exercer a função de complemento, qual que é a função de complemento que vem para depois do verbo? Aí nós temos que usar os pronomes oblíquos átonos. Me, tem o te também, tem o se, tem o nos, tem o vos. Então é interessante você memorizá-los para que você saiba quando usá-los. Agora, decora um ambiente. O ambiente é ele. Ele é o quê? O pronome oblíquo átono é o. Você sabe que eu não posso falar decoram ele. E agora, decoram-lo está correto? Não, porque quando o verbo termina em som nasal, que é o quê? Este M aqui, ó, você tem que usar o quê? O no. Ficou fácil, MN. Terminou em M, você tem que usar o N, que sejam decoram-no ou decoram-nos. Então, eu não posso usar o L. Por quê? Para eu usar o L, aí o verbo tem que terminar em R, S ou Z, por exemplo. Decorar o ambiente. Aí eu vou falar o quê? Decorar o ambiente. Vamos colocar aqui. Aí eu vou falar o quê? Decorá-lo. Porque quando termina em R, S ou Z, aí você vai usar o L. Mas se terminou em M, tem que ser N. Por isso a alternativa A está errada. Os cozinheiros prezam uma cozinha. Olha aqui, terminou em quê? Em M. Acabei de falar, se terminou em M, tem que ser MN. Então o correto seria prezam na. Então já posso descartar também a alternativa B. Então a alternativa D está correta. Não conseguimos imaginar. Então, quando termina em R, S ou Z, você já sabe, você vai retirar esse R e vai colocar o lá, imaginá-la. Então, por isso que a alternativa D está correta. De noite eu ia dormir, mas, olha aí as conjunções, os períodos compostos por coordenação e subordinação. Você já ouviu muito o seu professor falar sobre mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não já? Então, estas são as conjunções coordenativas, o que? Adversativas. Vamos colocar o todavia aqui também. Memorize isso aqui. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Entretanto, todavia. Então, o que elas expressam? Elas expressam a ideia de oposição. Observe o sentido. De noite eu ia dormir, ok, ele estava indo dormir. Mas o coração se mantinha acordado. Então, você está indo numa direção, você vai dormir, mas o coração está acordado. Então, aqui está indicando o quê? Uma oposição de ideias, não é isso? Um vai dormir e o outro está acordado. Tem conjunção? É muito interessante você se lembrar do sentido que elas estabelecem. Ah, eu não me lembro que o mas, ele pode ser substituído, olha aqui. Pode ser substituído por quê? Mas, porém. Então, aqui pronto. Alternativa C está correta. Mas aí, observe o sentido que traz. Você não vai se lembrar. Se vierem as subordinadas, por exemplo, adverbiais, você não vai se lembrar de todas elas. Aí você vai compreender o sentido que elas expressam. Quando cheguei, vamos colocar aqui. Quando cheguei, ela havia saído. Aí você vai se lembrar de que? Vamos observar o sentido. Então, quando eu cheguei, na hora que eu cheguei, no momento que eu cheguei, então está expressando aqui o quê? Uma circunstância, uma ideia de tempo. Então, tem conjunção, observe o sentido que ela estabelece, ok? O pois não vai ser, pode ser explicativa ou conclusiva também, porque explicativo. Então, observe o sentido que ela estabelece, tá bom?